Pessoal, agora eu estou aqui com a Ana Castelo Branco, que é publicitária, blogueira. Ela tem uma filhinha de 4 aninhos, que é a Helena, e o Matheus, de 6 anos, que tem síndrome de Down. Eu conheci a Ana numa palestra no Seminário Pais e Filhos, e ela estava falando como que algumas atitudes que são tidas como inofensivas tornam a vida dela um pouco mais difícil. E eu achei legal o ponto de vista dela e como ela falou, e falei, pô, eu preciso trazê-la para o Papo de Pai, preciso abordar isso no site. Então, por isso ela está aqui, gentilmente aceitou o meu convite para esse módulo onde a gente vai falar sobre inclusão. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito contente quando me chamam para participar de algum conteúdo que não seja, por mais que o capítulo de hoje seja sobre inclusão, né? Mas o seu conteúdo não é um conteúdo exclusivo sobre esse assunto. Então, sempre que eu tenho a chance de poder falar para mais pessoas, eu fico muito orgulhosa, é muito legal, é um prazer muito grande. Legal, legal. Bom, você estava perguntando sobre atitudes que atrapalham o meu dia a dia. Eu diria que são inúmeras, né? Desde os grandes momentos, um que eu já passei, que foi encontrar a primeira escola para o Matheus, que foi uma dificuldade tremenda, até pequenas coisas no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, né, é engraçado, eu sou muito grata por ter a chance de poder enxergar a vida pelo outro lado. Essa é uma questão que nunca me chamou a atenção. Eu só tenho uma história de infância com uma criança com síndrome de Down, e na década de 80, uma criança que vivia presa num quarto escuro, enfim, é uma história longa. Então eu também já fui essa pessoa que não sabia lidar com alguém com síndrome de Down. Eu lembro de ter situação de ir num supermercado em que ali o ajudante do caixa era um garoto com síndrome de Down, e eu ficava, meu Deus, será que ele vai querer me abraçar? Porque a gente tem tanto esses estereótipos, que o Down é extremamente carinhoso, que ele abraça todo mundo, e eu ficava, meu Deus, tomara que ele não me abrace. Então, assim, eu consigo me colocar um pouco no lugar das pessoas que não sabem lidar. Imagino. A não ser que alguém seja extremamente ofensivo, e eu vou dizer que foram poucas vezes, ainda bem que eu passei por isso, eu sempre tento explicar as coisas. Eu falo que eu sou adepta da batalha gentil. Eu sempre tento explicar de uma forma, explicar o porquê. E, por exemplo, eu brinco, né, as palavras erradas. Existem as palavras extremamente certas para você se referir a alguém com síndrome de Down, como uma pessoa com trissomia do cromossomo 21. Existe o termo mais vigente, que é a síndrome de Down, que não é uma ofensa de forma alguma, mas é um termo que já traz tantos conceitos antigos que a gente está tentando fazer essa migração para a trissomia do 21. Que você acha o ideal? Acho ideal, acho ideal. Legal. Porque, assim, por mais que pareça bobagem, talvez se eu não fizesse parte da causa, eu seria uma pessoa que diria que é uma bobagem, porque ficam se apegando em palavras, e existem questões mais importantes que as palavras. Não é bem assim, as palavras têm poder. Não dá pra gente admitir o termo dos anos 80, que era o mongoloide. Então hoje já todo mundo concorda que um termo desse é inadmissível, mas era o termo vigente. Aí a gente foi para síndrome de Down, que para quem não sabe, não tem nada a ver com downs em ups. Down é o nome do cientista Langdon Down, que foi o primeiro a estudar essa síndrome. Foi ele que descobriu que a síndrome de Down era uma terceira cópia do cromossomo 21. Então o nome da síndrome é uma homenagem a esse... Aliás, eu falei uma besteira. Droga. Down não foi quem descobriu o trissomia do 21. Então, vamos lá. Então, assim, o termo síndrome de Down não tem nada a ver com ups e downs, tem a ver com lá atrás, em 1800 e bolinha, um primeiro estudioso identificou um grupo de pessoas que possuíam as mesmas características. A dificuldade cognitiva, as orelhas mais baixas, os olhinhos amendoados, os dedinhos curtos, a tendência a ter problema de coração. Ele falou, isso aí, esse grupo tem algo em comum. Aí, décadas depois, um outro cientista chamado Jérôme Lejeune, talvez eu tenha errado, mas é mais ou menos isso, pegou os estudos do Sr. Down e descobriu que, na verdade, o motivo daquelas características daquelas pessoas era uma terceira cópia do cromossomo 21. Então, ele homenageou aquele primeiro cara que identificou
que era um grupo de pessoas com com especificidades parecidas, e ele resolveu homenagear o antecessor dele. Então ele deu o nome de síndrome de Down. E por mais que possa parecer uma bobagem a discussão por palavras, não adianta, né? As palavras carregam seus históricos e as palavras têm uma carga, né? As palavras têm uma carga. Então assim, pô, a gente já evoluiu um grande passo extinguindo o mongoloide para síndrome de Down, super legal. Mas a síndrome de Down hoje a gente percebe que aí ela também agora ela ainda carrega as ideias dos anos 80 para cá. Então por isso essa campanha, vamos dizer assim, por abolir o síndrome de Down e ir para o trissomia do 21. Isso que me tocou, isso também me tocou quando eu vi você falando sobre esse assunto, porque tem essas palavras, por exemplo, pra gente é algo tão simples de mudar, né? E assim, se atrapalha, se incomoda, quem enfrenta isso de algum modo, qual que é o problema da gente mudar? Eu não vejo problema nenhum, sabe? Então, te deixa mais confortável? Vamos mudar, a gente faz um esforço. Né? É questão de costume mesmo. Então eu acho que não tem problema nenhum. Então é bacana você falar sobre isso, né? Pra gente poder levar para quem não enfrenta não tem um caso de crianças com trissomia 21 por perto, para entenderem e sensibilizar essas pessoas, pra gente realmente tentar mudar isso. E outras coisas, tem outras coisas que também incomodam, né? Tem, sempre tem, né? A gente chama muita atenção na rua, mas tudo bem. Também como eu sempre tento olhar as coisas pelo lado positivo, o Matheus também é um menino lindo, então também talvez as pessoas olhem porque ele é lindo, eu tento sempre olhar pelo lado bom. Ele é lindo mesmo, eu vi lá no seu Insta. Tem as estranhezas, né, Tom? Mas eu vejo, sabe? Muitas vezes eu chego na padaria e tem os cachorros, alguma criança com cachorro, meu filho ama cachorro e vai brincar, e às vezes você percebe o olhar de medo, sabe? Tem alguns olhares que são muito esquisitos. Eu lembro de você falando que as pessoas tratam o Matheus como se ele fosse uma entidade. Essa algo também simples da gente mudar, né? Mas que está tão gravado no nosso inconsciente, enfim, acho que a carga que a coisa carrega. Eu brinco que quando o Matheus nasceu, a minha sensação é que eu não tinha tido um filho, eu tinha parido uma entidade. Porque as pessoas, mesmo os amigos, talvez até eu tenha feito isso, mas por ver tantos outros fazerem aquilo, me deu um incômodo horroroso, que tudo que o Matheus fazia, as pessoas sempre se referiam a ele no plural. Eles são tão sensíveis, eles são tão carinhosos, me irrita profundamente, porque eu acho que é o estereótipo mais arraigado nas pessoas. E eu tive muito a confirmação de que meu incômodo não era à toa quando eu tive a Helena, né? Os dois têm só 1 ano e 2 meses de diferença. Então, assim, eu fabrico que eu tenho gêmeos de 2 partos, assim. E ninguém nunca se referiu a Helena no plural, né? Tudo que ela fazia era ela. Nossa, como ela é carinhosa. Nossa, como ela é inteligente. Nossa, como... E ele até hoje é o eles. E assim, eu não me sinto... Como se ele não fosse um indivíduo, Como né? se ele não fosse um indivíduo. O tempo isso inteiro. Deve ser... Quando você falou, eu tentei sentir empatia com você, eu vi que, cara, deve ser terrível mesmo. Porque não dá a chance para a criança dela ser ela. Não, ela não é eles. Não. Ela não é o que os outros são, né? O que você acha que são, porque a maioria nem conhece direito. E se conhecer, você acha que não... Enfim, cada um tem a sua identidade, a sua essência. Eu achei isso terrível mesmo. Falei, caramba, a gente precisa mudar isso, né? E é engraçado que sempre pontuam o eles sempre vem seguido de algum outro clichê, que é como eu falei, o eles são tão carinhosos. E é super engraçado, porque meu filho é um cara introvertido, é um cara que não vai com estranhos. Ele, para ser carinhoso com você, você tem que conquistá-lo. Então, assim, ele nem sequer é esse cara tão carinhoso assim que todo mundo fala. É muito engraçado. A minha filha Helena é uma pessoa essencialmente muito mais carinhosa que ele. E ninguém fica pontuando o tempo inteiro como ela é carinhosa. Então, assim, é a coisa do indivíduo, de não valorizá-lo como indivíduo. E isso leva a coisas muito sérias, como o contato com a escola. Eu, graças a Deus, depois de lutar muito, eu consegui uma escola muito legal, ele está numa escola ótima. Mas é um trabalho junto, é um trabalho em conjunto. Eles também não sabiam como lidar, eles também não sabiam como adaptar os materiais, eles também não sabiam do potencial do Matheus, eles se espantam todos os dias com o potencial do Matheus.
Mas é um trabalho em conjunto super bacana. Legal. O Marcos Mion, ele falou para mim que ele tinha ele não queria fazer o diagnóstico justamente por isso, para não limitar, sabe? Para ele e as pessoas, enfim, todo mundo fala, não, o seu filho tem autismo tipo tal, então ele pode ir até aqui. Porque realmente, muita gente falou na entrevista que não, mas tem que fazer o diagnóstico, é importante. Mas enfim, eu vi o lado dele e falei, pô, talvez eu fizesse a mesma coisa, cara. Porque é o que você falou, se espanta com a capacidade do Matheus, né? E às vezes se pontua, se limita a ele, fala, não, ele tem trissomia 21, ele pode ir até aqui, ele pode aprender até isso. E não, pode aprender muito mais, né? Sim, acho que como entre nós que não temos nenhum cromossomo a mais, o espectro do que a gente pode fazer da nossa vida é gigantesco. Então, assim, falando dentro da trissomia, cada vez mais, e o aumento é gritante de jovens na faculdade. Legal. Aumentando assim loucamente. Eu fiz uma palestra em 2016 que eu levantei o número, estava em 25. O último número que eu li, que já faz uns meses, estava em quase 50. Então, assim, 2 anos o número dobrou. E, ao mesmo tempo, também existem pessoas com limitações muito mais sérias. Mas não é assim entre nós? Pois é. Não tem o cara, sei lá, que conquista o mundo e não tem tanta pessoa que não consegue mover para frente? Às vezes por motivos muito mais simples até do que a capacidade intelectual. Tem gente que não consegue se mover para frente porque não tem força de vontade. Mesmo porque com todo o potencial. Mesmo com todo o potencial. É verdade. Então, é verdade. assim, a pergunta é claro que eu, como mãe, adoraria ter uma bola de cristal para saber. Tem horas que dá vontade de ter uma bola de cristal para saber até onde ele pode ir. Porque, assim, como mãe, eu também vivo um dilema. Esse, eu digo, acho que é um dos dilemas mais complicados de ter um filho com trissomia, que ele precisa de muito estímulo, ele precisa que você acredite muito dele. Não pode deixar ele se desenvolver sem um apoio. Mas, por outro lado, eu também não quero acabar com a vida desse cara de estímulo, e faz isso, e faz aquilo, e faz 8 terapias. Eu não quero, eu quero atingir o meio termo, para que ele seja uma criança feliz, mas para que ele também atinja todo o potencial dele. Então, encontrar esse meio termo entre estimulá-lo e, cara, também deixa o cara, porque é no tempo dele. É super difícil, eu não consegui encontrar esse equilíbrio ainda. Eu vou fazendo as coisas conforme eu acredito, conforme eu vou observando. Confesso que existem alguns aspectos que eu falo, puxa, aqui eu deveria ter estimulado melhor, eu acho que ele estaria melhor aqui nisso se eu tivesse estimulado. E existem outros em que ele está super bem, sem necessariamente ter sido feito um trabalho muito intenso. Então, não é muito fácil. Mas eu também pergunto o seguinte, também não é o dilema de todas as mães? Verdade. Não é muito diferente, né? Verdade. É verdade. Na verdade, eu acho que realmente a gente tem que dar a chance dessas crianças terem a individualidade delas, né? Da gente descobri-las uma a uma, porque são totalmente diferentes. Eu conheço outros pais que têm filhos com trissomia 21, não tenho um contato tão próximo, mas eu vejo que são diferentes do que você relata do seu filho. Então, cada uma é de um jeito, né? Como todo mundo, como todas as crianças. Eu brinco que é tudo igual a ter outros filhos, só que mais intenso. Tá. Tudo é mais intenso. Então, todas as suas dúvidas são mais intensas, todos os seus dilemas são mais intensos, a insegurança é mais intensa. Quando você tem um filho, você morre de medo de morrer. Eu tenho 8 vezes mais medo de morrer. Então, assim, é tudo igual, só que mais intenso. O Má, quando ele fica doente, a tendência é ele ficar muito mais doente. Existe, é uma pessoa que tem uma imunidade mais frágil, é uma pessoa que tem probleminha de coração, enfim. Mas é isso, acho que as emoções e as dúvidas são as mesmas, elas só são mais intensas. Tá. Essa é uma informação super interessante que sempre que eu falo, todo mundo se surpreende, que é o seguinte, a maioria, mas assim, a maioria esmagadora das pessoas sabem depois do parto. É mesmo? Eu hoje facilmente conheço 300 mães de crianças com trissomia do 21 e eu vou dizer pra você que eu não conheço nem 10 que souberam durante a gravidez. Porque, bom, esse é um assunto longo, mas enfim, vou tentar resumir que assim,
Tirando os exames invasivos, aqui no Brasil, tirando os exames invasivos, aquele que você tira o líquido, parará, os outros todos são indicativos, eles não dão certeza. Tá. E como esses exames são muito abortivos, é muito comum que as mulheres optem por não fazer. Eu não fiz porque eu já tinha perdido uma gravidez antes dele, e eu e meu marido tinha convicção total que a gente não desistiria de gravidez independente de qualquer resultado. Então não fazia sentido eu passar por um exame super doloroso, sendo que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Então, assim, hoje, em vários países mais evoluídos, existem exames de sangue que já dão certeza e ponto final. Aqui no Brasil ainda não existe, mas daqui a pouco eles vão estar chegando. O que leva a uma discussão sobre aborto, leva a uma discussão bem longa, assim. Mas então, quando ele nasceu à noite, na noite seguinte o médico veio me dar notícia. Mas para mim, assim, quando o médico entrou e fechou a porta do quarto e falou assim, eu preciso falar com você, eu já sabia. Tinha certeza. Eu tinha uma intuição muito forte que eu teria um filho com síndrome de Down. E antes você não tinha tido nenhuma indicação de que ele tinha... Nada, todos os exames sem nenhum indicativo. Mas eu tinha uma intuição muito forte. Minha mãe lembra disso claramente, acho que foi uma coisa, essa intuição eu não dividi com meu marido, porque você fica, a intuição, ela eu tô doida, enfim. Mas eu tinha uma intuição muito forte, e ao longo dessas 24 horas antes da notícia, né, porque ele nasceu bem à noitão, aí eu dormi, no dia seguinte de manhã já trouxeram ele era um bebê, um recém-nascido, muito mais quietinho que os recém-nascidos de hoje, né? Hoje, recém-nascido já nasce quase levantando a cabeça, olho aberto, não sei o que lá. E ele não, ele parecia aquele recém-nascido de antigamente, bem sem reação, tal, muito quietinho. Eu falei, putz, certeza. Não consegui enxergar a síndrome de Down no rostinho dele, recém-nascido, mas, putz, senti. No que o médico veio me dar a notícia e fechou a porta, eu falei, já sei. Ele nem terminou de falar, eu só perguntei, eu só quero saber se ele está correndo algum risco de vida. Mas falou, não, ele é super saudável, por isso, inclusive, que a gente não detectou durante a gravidez, porque ele é extremamente saudável. Falei, beleza. E aí eu fiz um acordo com o Matheus, eu sou muito estudiosa, né, nas coisas que me interessam, enfim. Eu fiz um compromisso com ele que por 60 dias eu não entraria no Google. Falei, não, eu vou por 60 dias, eu vou dar peito, eu vou ficar com ele, porque eu não sabia se essa conexão mãe-filho seria automática para ele, se seria uma coisa mais difícil, eu não sabia. Então eu falei, cara, eu vou passar 60 dias mãe dele. Quando completar os 2 meses, aí eu entro no Google e vejo o que eu vou fazer. Consegui. Força de vontade, hein? Admiro. Consegui. Você não é de gêmeos não, né? Não. Ah, tudo tá explicado. E aí? E depois? Aí entrei no Google, aí fui atrás dos principais especialistas, e aí comecei a pesquisar, feito louca. Mas também, essa primeira pesquisa é muito dura, porque o que você começa a encontrar de materiais, assim, é muito difícil. É muito difícil. E aí eu fui atrás dos principais especialistas, e aí descobri os sites realmente sérios. Um site que eu indico é o Movimento Down, acho que é .org.br, feito por pessoas seríssimas. Legal. Eu indico para todo mundo, muita gente me procura quando descobriu que tem um filho com trissomia, e é o primeiro lugar que eu indico. Falei, ó, eu dou palpite emocional, palpite de mãe, eu vou te colocar para cima, eu vou te dar um monte de mensagem legal, mas eu não sou nem médica, nem terapeuta ocupacional, nem fisioterapeuta, enfim. Então, assim, o lugar, a Bíblia para mim, para quem acabou de ter um bebê, é o Movimento Down, porque é um site desenvolvido por pessoas seríssimas, especialistas, e que tem cartilhas e que tiram muitas dúvidas para quem acabou de ter um filho. Pode olhar que tá no texto aqui do módulo, gente. Vou colocar. Legal, importante. É uma boa dica. Às vezes as pessoas ficam procurando, é o que você falou, e acha um monte de material que não te serve para nada, te coloca para baixo. Te coloca super para baixo. Para ser o primeiro contato, assim, te coloca muito para baixo. Legal, legal. Muito bom. Acho que a gente cumpriu o nosso papel. Eu acredito, a minha intenção com isso é realmente mostrar, né, o seu ponto de vista, de quem passa por isso, e ajudar as pessoas e me ajudar também. Claro. Esse papo é muito para mim, para poder, enfim, enxergar o mundo com um ponto de vista mais empático, né, que consiga compreender o seu lado e não dificultar as coisas, né? Sim. Então, se mudar a síndrome de Down para trissomia 21 ajuda, pô, vamos fazer.
Eu acho que tem uma forma de enxergar, né? Que, assim, o Matheus fez 6 anos e eu falo que eu estou sempre aprendendo e continuo aprendendo. Tem coisas que às vezes eu escrevia 1 ano atrás, ou que eu falei 1 ano atrás, que hoje eu não concordo mais. Então é um aprendizado, né? E um desses aprendizados é o seguinte: quando ele nasceu, eu investi na minha cabeça e falando para as pessoas muito no mantra: somos todos iguais, somos todos iguais. E aquilo, mas eu olhava para meu filho e falava: não, meu filho não é igual. Isso é uma conversa que não está batendo. Aí eu mudei meu raciocínio para outro, assim, na verdade somos todos diferentes. Quando você começa a enxergar que somos todos diferentes, que todos temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas limitações, mas também temos os nossos talentos, o coração dá uma acalmada. Boa. Meu filho é só mais um diferente entre todos os diferentes que estamos rodando por aí. Eu vi uma vez uma frase que eu achei legal, que todo mundo é especial, né? Todo mundo tem talento, todo mundo tem algo muito diferente dentro de si. Mas se você for julgar o elefante pela capacidade dele de subir numa árvore, ele é incompetente. Né? E realmente eu achei isso bacana, porque até para mim serviu. Eu trabalhava no banco antes, eu falava: o que eu tenho de especial? E agora eu meio que me encontrei, sabe? Eu falei, porra, colocava em dúvida, eu falava, pô, não tem nada de especial. Me comparava com os outros, falava, tem uns caras muito mais competentes que eu. E não acho que eu sou o cara mais competente do mundo, mas achei algo que realmente eu sou bom, gosto de fazer. E acredito que isso realmente vale para todo mundo. Isso de todos somos diferentes é bem legal. É uma visão bem evoluída, eu acho. Tem um ponto interessantíssimo, né? Você falou da palavra especial, mas a gente falou antes sobre os termos, né? Um movimento muito forte que a gente vive hoje, esse termo a gente quer realmente matar, que é o criança especial, o mãe especial. Tanto que o meu blog chama Especial é a Mãe. Mas é mais no sentido do xingamento do que de dizer que eu sou especial. Porque esse termo do mãe especial, do filho especial, ele te coloca num lugar especial, remete muito àquela coisa do tipo, você é uma mãe especial, então você não pode ter suas fraquezas, você não pode ser vulnerável. Você tem que ser forte o tempo inteiro, e ninguém é forte o tempo inteiro, não importa que tipo de filho você tenha tido, ninguém é forte o tempo inteiro. Traz uma coisa religiosa por trás de Deus só dá o frio conforme o cobertor, você é uma guerreira eleita por Deus, Deus só escolhe. Então eu também coloco meu filho numa posição de um fardo, porque eu tenho que ser uma mãe muito especial para dar conta. Então vira um bolo aí de colocar a gente num lugar que não é nada especial, na verdade. Legal. Então abolimos essa também. O criança especial, esse a gente... Massa. Mas é aquilo que eu te falei. Então, mas eu, pelo menos, leio assim. Também não vamos dizer que é um termo ofensivo. Sim. Então eu não vou me magoar, não vou ofender com alguém que fale assim. Se for alguém que eu estiver dialogando, eu vou explicar. Se for alguém que falou assim, gente, deixa, entendeu? Também. Então, eu tenho muito, muito cuidado com isso, porque eu acho que entre você ser ativista, eu acho que, como eu falei, eu acho que funciona muito mais a batalha gentil, a batalha de igual para igual, em que você quer informar, em que você explica, do que também o chiitismo. Né? Aí eu acho que você perde a razão, aí eu acho que você magoa uma outra pessoa que, coitada, não estava falando nada demais, sabe? Eu tento não assumir esse lugar. Legal, mas eu acho que esse papo aqui vai funcionar bem para atingir esse objetivo, né? De mostrar que o seu lado, que faz todo sentido. É que pra gente pra gente isso é besteira, né? Mas quando você vê alguém como você explicando com clareza, com gentileza, o seu ponto de vista, realmente aconteceu comigo quando eu vi a sua palestra, e espero que aconteça com quem está vendo esse vídeo também, de ver que faz sentido e que é uma palavrinha só, um termo pra gente mudar, não custa nada, e acho que tem um impacto grande na vida de quem tem filhos com trissomia 21. E até outras pessoas também, né? Acho que mais que eu falar, mais do que o impacto sobre mim ou sobre a minha família, é o impacto na sociedade. Quando a gente começa a mudar a forma de se referir, você também está mudando a forma de enxergar. Porque para as mães acontece muito isso, né? De serem tidas como especiais, a mãe já nasce sabendo, tem um instinto de mãe. E eu acho de uma injustiça tão grande, porque é uma surpresa para todo mundo. As mulheres não são melhores do que nós homens, todo mundo tem a mesma capacidade de cuidar de uma criança. Fora da mamar no peito e carregar na barriga, o resto a gente pode fazer de igual para igual. Então acho que realmente... E quando você glamoriza esse instinto tão fortemente, você exclui o homem da conversa, que é ruim para esse pai, se ele tiver desejo de ser um pai presente, ou chancela o pai que não quer ser presente para
Não, você tem instinto, eu não tenho. É verdade. É verdade. Só contribui para a situação desigual que a gente vive e que eu sonho em ver um dia finalizada, que as coisas sejam lineares, que a gente seja tido como tão competente quanto qualquer mulher, que eu acho que é o ideal e é o que realmente é. Esse complemento, né, é tão bom para criança. A gente chega lá ainda. Aninha, obrigado. Obrigada. Prazer te ter aqui, tá? Agradeço muito pela sua disponibilidade. Sei que a sua vida é super corrida. Sei que foi tenso para você chegar aqui, mas graças a Deus deu certo e eu estou muito grato por isso. Eu também. Obrigada. Tá? Valeu.